Bom, então, você tem aqui no plano XY uma função que lhe dá um número para cada ponto ali, para cada coordenada XY. Você tem um número e você quer calcular a integral dessa função f em cima desse círculo ali, dessa região, o círculo, né? Você quer calcular isso daí. Agora, o círculo, se você colocar em coordenadas polares, ele vira um retângulo. Talvez, eu não conheço a função f, eu estou fazendo só teoria aqui, né? Mas dependendo da função f, talvez fosse mais fácil trabalhar no retângulo. E aí você pode se perguntar, bom, se eu escrever então essa função f em coordenadas polares, eu não posso simplesmente integrar aqui nesse retângulo, né? Bom, primeira coisa, o que significa colocar a função f em coordenadas polares, né? Coordenadas polares é assim, para cada r θ, você associa um x e y correspondente, né? É esse fulano aqui. P de r θ, o ponto correspondente é r cosseno θ, r seno θ. Então você tem essa função aqui, que pega um ponto daqui e leva num ponto de lá, né? E você tem a função f. A função f em coordenadas polares, na verdade, é a composição dessas duas coisas, né? É f de p de r θ, certo? Então isso aqui é uma função só, né? Por exemplo, se f fosse igual, se f de x, y fosse igual a exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado, o f de r θ, aliás, eu queria chamar a atenção, não é isso, né? Isso daqui é exponencial de r ao quadrado mais θ ao quadrado. As funções, função é uma coisa que, nesse caso aqui, pega dois números e leva nessa conta aqui, né? A função não sabe se você está trabalhando em coordenadas polares ou não. Então, as pessoas fazem bastante confusão com esse tipo de coisa, mas na verdade o que você quer calcular é o r, é o f de p de r θ. Então fica assim, f de r cosseno θ, r seno θ. Certo? Agora você já sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é o r ao quadrado, né? Então isso aqui é e de r ao quadrado, certo? Então, isso significa colocar a função f em coordenadas polares. É simplesmente fazer a composição com a função p. Muitas vezes você vai substituir o x e o y por essas coisas aqui, r cosseno θ e r seno θ, mas muitas vezes você já conhece um pouco a cara das coisas, então você pula algumas etapas e já escreve logo exponencial de r ao quadrado. Você poderia escrever exponencial de r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aí você põe o r ao quadrado em evidência e cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então isso dá exponencial de r ao quadrado, certo? Então, colocar a função f em coordenadas polares é trazer a função f para cá. Como é que você traz ela para cá? Você compõe com essa p ali. Como é que você compõe? No lugar de x você põe r cosseno θ, no lugar de y você põe r seno θ, certo? Aí, se você dissesse assim, bom, então eu vou pegar essa composição e vou integrar essa composição e vou integrar nessa região aqui, que eu vou até botar em verde, que é como está ali. Isso não vai dar a mesma coisa que aquele que é o que você quer calcular, né? Por que que não vai dar a mesma coisa? Bom, quando você faz a soma de Riemann aqui, você divide essa região em pequenos retângulos, em pequenos quadrados, né?
E aí você faz a área desse quadrado vezes o valor da função. O valor da função nesse ponto é o valor da função, a função é a composição, né? É justamente o valor da função lá no ponto correspondente do lado de lá. Então o valor da função tá certo, é esse mesmo. Você multiplica o valor da função pela área do quadradinho, né? O problema é que os quadradinhos aqui não são mapeados em quadradinhos do lado de lá. E essa coisa tem uma área aqui que, quando é mapeada do lado de lá, é uma outra área diferente, certo? A soma de Riemann que você quer fazer é aqui. Quando você divide essa região em quadradinhos, na verdade, esse bando de risco aqui é como se você pegasse o θ e cortasse assim, né? Certo? Para cada θ eu fiz um risco aqui, eu fatiei assim. Quando você fatia assim, você está cortando assim, né? Certo? Então, a área do retângulozinho, aqui é uma, aqui é outra, completamente diferente, certo? Então, você teria que fazer o valor da função, não vezes a área desse retângulozinho aqui, você tinha que fazer vezes a área desse pedaço do lado de lá, né? Certo? A ideia é essa. E aí, o que acontece? A gente, em vez de usar a área do retângulo aqui, a gente vai colocar uma função aqui que vai ser um fator de correção. Qual que é a relação entre essa área e aquela área? Certo? Então, essa área aqui é tipo delta R vezes delta θ. Né? E como é que essa área aqui se relaciona com o delta R e o delta θ? Essa é a pergunta, né? Eu vou fazer de um jeito aqui mais fácil de desenhar. Mas olha só, quando o ângulo, que é o delta θ aqui, né? Quando o ângulo é pequeno, essas curvas aqui são quase retas, né? Certo? E aí, essa coisa aí vira quase um retângulo, ok? Meio acochambrado isso, né? É bem cálculo. Certo? Então, olha só, se isso aqui fosse um retângulo, você faria assim, esse tamanho aqui, que é o delta θ, vezes o tamanho dessa lateral do retângulo, certo? Essa lateral do retângulo, o tamanho dela é R vezes o ângulo, delta θ. Ok? Então, essas áreas todas aí, olha só, quando você está mais longe da origem, as áreas ficam maiores, né? Daí esse fator R aqui, certo? Mas o que acontece é que essa área aqui, ela é aproximadamente R vezes delta θ, vezes, opa, aqui é delta R, vezes delta R, certo? Essa é a área desse quadradinho, e para transformar essa área do retângulo aqui na área desse pedaço de pizza ali, o que você vai fazer é multiplicar por R, certo? Então, olha só, quando você, vou apagar aqui, quando você pega esse problema de integrar a função f nesse círculo aí, e você transporta a função f para o plano Rθ para fazer uma integral aqui, você vai precisar adicionar um fator de correção à área, porque a área aqui não é igual à área lá, certo? E a relação entre as áreas é mais ou menos multiplicar por R. Por que eu digo mais ou menos? Porque quando o ângulo fica pequeno e quando a variação do raio também fica pequena, eu odeio dizer isso, mas o erro aqui fica desprezível, é essencialmente isso.
certo? Quando o ângulo é muito grande, fica completamente diferente, mas a ideia é que na integral você vai fazendo essas coisas ficarem pequenas, esses aqui vão ficando pequenininhos também, e esse erro não vai ficando menor ainda. A ideia é essa. Depois você vai somar infinitas vezes, então esse negócio de o erro fica desprezível e depois somar infinitas vezes é uma coisa complicada. Mas a ideia é que a relação entre essa área e essa área é feita por essa adaptação aqui. Ok? Então, em vez de integrar só essa função f composta com p, você vai integrar f composta com p vezes r. Ok? E aí, agora sim, você tem a igualdade aqui. Ok? O que a gente fez? Compôs a f com a p. A p é a mudança de coordenadas, né? Compôs a f com a p. Ou seja, a gente escreveu a f em coordenadas polares. Certo? E aí a gente pegou a região e converteu para coordenadas polares, e a gente adaptou esse elemento de área daqui, é diferente do elemento de área lá, né? Ok? Então a gente fez uma adaptação do elemento de área para que a integral desse certo. Essa é a fórmula para mudança de coordenadas para coordenadas polares, ok? Você não só muda a região de integração, mas você muda também um pouquinho a função que você está integrando. Isso pode ser bom ou ruim. Okay?